Boa tarde, irmãos. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, né? Não, ainda não, hein? Não vai desligar agora. Brincadeira. É curtinho, né? É uma pastoral. E eu estive fazendo uma reflexão em cima da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 9 e 10, e quero compartilhar com os irmãos, né? Aqui diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui é muito interessante a gente fazer algumas observações, né? Porque aqui ele diz, o apóstolo Paulo começa falando, né? Olha, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele diz assim, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Né? Então, assim, na vida da gente, né, a gente, às vezes, quando olha para o passado, a gente pode até lembrar de algumas coisas e a nossa consciência, a nossa memória, né, traz ao nosso presente alguns pecados que nós cometemos, alguns erros que nós tivemos, alguns deslizes, alguma palavra, né, mal falada, mal colocada, às vezes uma postura inconveniente, e aí vem uma série de culpa, né? Culpa até certo ponto, né, é saudável, né? É saudável, é melhor do que, né, falar assim, eu não fiz nada de errado na minha vida, né? E quando alguém tenta falar alguma coisa, chamar a atenção, falar, não, eu não sou assim. Então, mas ficar culpado e se sentir culpado, e que nem o apóstolo Paulo falou, pois persegui a igreja de Deus, então, gente, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Mas no versículo 10 ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus. Queridos, Paulo fez um mal, ele perseguiu a igreja de Deus, levou muitos cristãos à prisão, e quem sabe alguns deles, né, foram condenados perpetuamente ou até a morte. Imagina ser um instrumento, né, de prisão, um instrumento de perseguição ao povo de Deus, né? Mas ele diz, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. E aí quando Deus me restaurou, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Mas não eu, foi a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus corrige o nosso passado, perdoa os nossos pecados, ele limpa, não é? E nos deixa aptos para o presente e potencialmente, né, funcionais para o futuro. Esse é o nosso Deus. E neste dia eu gostaria que você, junto comigo, né, ao olhar para trás, ao pensar assim, puxa, eu não devia ter dito aquilo, puxa, eu não devia ter feito aquilo, né? E se as consequências desse passado, ou seja, se em função disso, não é, você se corrói por dentro, né? Isso afastou você das pessoas. Antes eram grandes amigos, hoje, puxa, né? São inimigos,
né? É assim, para a eternidade. Se você se encontra nessa situação, né? Ore a Deus. Ore a Deus. Fala, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Né? Se você colocar os pecados diante de Deus, né? Ele vai te perdoar. Confessa o pecado. Ah, mas eu preciso, né, me reconciliar com aquela pessoa. Se Deus te direcionar, faça isso. Obedeça a palavra de Deus. Reconcilia com o teu próximo. Né? E Deus vai te abençoar e vai livrar desse processo, dessa pressão da culpa, e vai te encher de graça e misericórdia.